Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma situação, uma patologia, uma enfermidade que as pessoas acham que não acomete crianças ou adolescentes, que é a hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. E sim, a pressão alta pode acometer desde o recém-nascido até a vida adulta. Claro que ela é muito mais frequente no adulto e no idoso que na faixa etária pediátrica, mas ela pode sim acometer crianças pequenas. Por isso que é muito importante, a partir dos 2, 3 anos de idade, rotineiramente, naquela consulta de puericultura, onde a gente vai, a criança está bem, a gente vai para ver se a criança está bem, está crescendo bem. Um dos parâmetros que a gente usa na avaliação é aferir, medir a pressão arterial da criança. Pode ser aferida antes dos 2, 3 anos? Pode. A questão só é a dificuldade de execução, né? As crianças pequenas, elas ficam muito assustadas, né? Precisa de uma colaboração maior para que elas deixem fazer a medição. É claro que uma criança que está internada, está hospitalizada, está grávida com alguma patologia, ele vai ser aferido, né? A criança muitas vezes está sedada, então é diferente. Mas a nível do consultório, do postinho de saúde, a gente só vai fazer essa medição a partir dos 2, 3 anos de vida, né? Tem um manguito, o aparelho é o mesmo, mas o tamanho daquele bracelete que é colocado na criança, né? Ele tem que ser adequado. Cada tamanho de criança, cada tamanho do braço da criança tem um bracelete apropriado, que os pediatras sabem distinguir, porque se colocar um bracelete muito pequeno, a pressão vai dar mais alta do que realmente está, ou se eu coloco um bracelete muito grande para aquele tamanho de criança, a pressão vai ser mais baixa do que a realidade é. Então, a gente tem que primeiro escolher o aparelho adequado, né? Tranquilizar a criança, mostrar, deixar pegar para que não haja interferência, né, nos valores, para que a criança fique bem tranquila. Às vezes a gente não consegue na primeira medição, a gente vai conseguir na segunda ou terceira tentativa. Então, por isso, isso é mais um dos motivos para que você tenha um pediatra que faça o acompanhamento do seu filho, para que a criança tenha intimidade com o examinador, né? Que ela fique tranquila na presença do examinador e deixe executar mais esse exame físico, que é a aferição da pressão arterial. Então, dito isto, né? Que tem um aparelhinho para cada tamanho de criança e que uma vez por ano a gente tem que fazer essa medição. É muito importante que, se aparecer pressão alta na infância, ela sempre requer uma investigação. Sempre nós vamos ter que investigar. Existem várias causas, né? Pressão alta na infância sempre é patológico, a gente tem que ir atrás e a gente vai encontrar uma causa. A gente pode ser uma vasculite, como a vasculite do lúpus, pode ser uma malformação na artéria renal, uma malformação renal. Então, a gente tem que avaliar como é que está essa artéria renal, como é que estão os rins. A gente pode ser que essa criança tenha um tipo de tumor, né? Tem um tumor renal que dá pressão alta. A gente tem também um outro tipo de tumor chamado neuroblastoma, que pode dar pressão muito alta. Crianças obesas, né? A gente sabe que à medida que vai crescendo o IMC, a pressão arterial tende a aumentar também. Então, são grupos de risco para ter pressão alta e que, uma vez detectada a pressão alta, a gente tem que investigar ou encaminhar para um especialista. Muito importante saber que a pressão da criança, ela não é aquele 12/8 que a gente fala, que todo mundo escuta falar, que o adulto deve ter 12/8, né? Que não é bem assim, e para a criança muito menos. Então, a pressão da criança, ela deve ser pela altura da criança. Então, existem tabelas, né, que o pediatra vai ver a altura para a idade daquela criança, vai descobrir qual é o percentil, tem umas tabelinhas que a gente usa, e a pressão, ela tem que ser compatível com a altura. Ela não se usava muito pela idade, mas hoje, há uns anos, a gente deixou de usar pela idade, prefere usar pela estatura, porque às vezes tem uma criança de 4 anos que é pequenininha, tem um tamanho de 3. Então, ou o inverso.
excesso. Às vezes eu tenho uma criança que tem 4 anos, mas que é muito grande, vai ter pressão de 6, então a pressão dela vai ser uma pressão para 6 anos. Então, é mais fidedigno se eu avaliar a pressão de acordo com a altura de cada criança. Então, existe uma tabela, depois que a gente afere, a gente vai lá e compara naquela tabela para saber se está normal ou não. E estando normal, sempre investigar, né? E uma outra dica que eu te deixo aqui é a gente fazer a prevenção desde a tenridade, desde quando a gente começa a alimentação do nosso bebê. Então, primeiro passar pelo aleitamento materno, depois de 6 meses fazer a introdução da alimentação sem sódio, sem a sal de adição, né? Então, o sal já tem nos alimentos, a gente não tem que adicionar sal no primeiro ano de vida da criança. Ah, doutora, mas é insosso. A criança, ela não conhece, né, o salgado, então ela vai aceitar super bem, muito tranquilamente. Não acostumar a ter um saleiro à mesa, né, para a criança não ficar colocando, evitar os refrigerantes que têm excesso de sódio, evitar as comidas industrializadas, quanto mais industrializado, mais sódio tem, né, como os macarrões instantâneos, que as crianças gostam tanto, então a gente evitar o excesso de tempero, né, aqueles temperos ricos em sal, então tentar usar a comida, o tempero, quanto mais natural, melhor para a saúde também dos vasos, ou seja, uma pressão arterial mais baixa. E fazer essa prevenção desde sempre e aferir uma vez por ano é de grande importância para a saúde geral da criança, do adolescente e do futuro adulto. Até a próxima!